Pessoal, dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo eu vou mostrar como vocês vão criar as margens e o carimbo da folha. Mas antes disso, a gente precisa conhecer outra NBR, né? A NBR 13142, que vai apresentar para a gente, né, as normas de dobramento de uma cópia, e ela vai trazer também as informações de margem para a gente. Então a gente acaba usando nesse momento as duas. A NBR 10068, que a gente viu no vídeo anterior, né, com as margens, o tamanho de margens, e também a 13.142. Então a gente precisa conhecer essas duas. Primeiro a 10.068, né? Então a 10.068 já trouxe para a gente aqui o tamanho da folha A0, que é 1189 por 841, ou vice-versa, dá na mesma, né? Vai depender da posição. E essa norma também vai apresentar para a gente, ó, a margem. Então, a margem do nosso papel também é definido pela norma. Então, olha que interessante aqui. Ó. Esse quadro é o quadro de margens, né? E ela está dizendo assim para a gente, ó, no padrão A0, na nossa folha A0, nós vamos ter as margens à esquerda com 25 milímetros e a margem à direita com 10 milímetros. Então, as margens da direita e também as de cima e a de baixo, né, superior e inferior, todas elas vão ser aqui com 10 milímetros de espaçamento. E também tem até a espessura da linha, né, 1,4 milímetros, que a gente vai resolver isso aqui em um segundo momento. Mas por enquanto a gente precisa saber o tamanho da folha e fazer essa margem maior. Então vamos voltar para o nosso AutoCAD. Veja que eu fiz aqui, ó, a folha, o tamanho da folha e dentro dela a margem. Então nós temos aqui na folha 0, na parte de baixo, ó, 10 milímetros, margem direita 10 milímetros, margem superior 10 milímetros e a lateral esquerda com 25 milímetros. Professor, por que a da esquerda é maior do que as outras? Porque a esquerda nós vamos fazer o arquivo, né, criar o fichamento ou colocar esse projeto dentro de um fichário, né? Então geralmente ele precisa ter um espacinho maior. E tem um outro motivo, né? Essa folha aqui, depois que a gente plota ela, tal, a gente precisa dobrar essa folha. E esse processo de dobra, né, o final dele, ou o produto, né, do processo de dobra, vai ser uma folha A4. Então a folha 0, depois de dobrada, ela tem que ficar no tamanho de uma folha A4. Perfeito? A gente vai ver isso já já. Bom, mas como que eu começo então? Eu começo fazendo o tamanho da folha e essas margens, com 10 milímetros e 2,5. Vale lembrar que essa margem ela muda conforme o tamanho do papel. Então vamos pegar 10.068, ó. Então a 0, a 1, elas têm a mesma medida de margem. Então do lado esquerdo 25 e as outras com 10 milímetros. Já a 2, a 3 e a 4 muda um pouco. A margem da esquerda ainda ela é 25 milímetros, mas as outras margens são com 7 milímetros. Então espaçamento um pouquinho menor, tá? Então, essa que eu vou fazer agora se trata da margem da folha A0. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Como que eu faço a margem aqui? Se eu não tenho linha, não tenho nada, como é que eu consigo pegar? Bom, eu vou fazer uma folha, usando o comando retângulo, eu vou simular o retângulo da folha A0. Mas para fazer isso, eu vou colocar aqui um line primeiro, para eu determinar esse ponto. Porque se eu fizer um retângulo, ó, vou imaginar, eu estou fazendo um retângulo aleatório aqui. Se eu tentar colocar na posição, ó, eu não consigo. Eu chego perto, né? Ó, mas eu nunca chego na posição exata. Então não dá, né? Não tem como pegar o endpoint. O que eu posso fazer? Eu vou usar o line, então L, Enter. E aí eu vou dar um comando. Em vez de eu clicar em algum lugar, eu vou escrever assim, ou vou digitar, melhor dizendo, né? 0,0 e dou um Enter. Veja que ele zerou no cantinho da folha ali, ó. E agora eu posso fazer uma linhazinha. Eu vou fazer para a esquerda aqui. Pronto, dei um clique, dou um ESC. Perfeito. Então 0,0, eu zero a coordenada, né? Ou eu parto a partir da coordenada 0 do meu AutoCAD, fazendo uma linhazinha de referência, né? Agora sim, eu vou pegar o meu REC. Então, comando REC, clico nesse cantinho aqui, arrasto. E agora eu vou colocar as minhas medidas, né? Eu gosto de fazer usando o arroba, então arroba, coloco a primeira medida, a medida vai ser a
do eixo X, né? Então 1189, e agora eu coloco a segunda medida que vai ser do eixo Y, 841, me dou um Enter. Veja que bateu, né? Vou até apagar essa linhazinha perfeitamente, ó, na posição, tá? Então ela pegou certinho. Eu poderia usar o comando retângulo com a coordenada 0,0 para fazer, mas isso gera um pouquinho de confusão, né? Mas eu não precisaria nem dessa linha de referência. Mas com a linhazinha facilita bastante. Então faz a linha aí com a coordenada 0 e depois o retângulo usando o arroba. Perfeito, né? Bom, próximo passo é fazer as margens, que nessa folha são de 10 milímetros e do lado esquerdo aqui a gente vai ter 25. Então eu vou usar aqui um offset de 10 milímetros, dou Enter dessa linha para dentro. Então, três margens aqui, né, ou 3 espaços já foram criados. E esse da esquerda aqui, como a gente tem 25, é só eu pegar essa linha aqui, ó, essa margem interna, clico nesse ponto azul, arrasto para a direita mais 15 milímetros, né, já que eu fiz 10. Então, arrastei mais 15, pronto. Se eu quiser medir, pego o DI aí, o dist, e dá uma conferida. Veja se ficou certo, ó, 25 milímetros. Então, perfeito, ó. Primeiro passo está feito, né? Já criei essa margem. Segundo passo agora é fazer as demarcações para dobra, né? Então agora nós vamos acessar aqui a NBR 13142, que vai falar para a gente onde estão essas linhas, né? Onde a gente precisa dobrar, né? Essa nossa folha para que no final nós tenhamos aí o padrão A4. Então veja, aqui já tem uma folha A0, né? Então a gente vê o desenho dela. E essas demarcações aqui no meio da folha são as demarcações de dobra dessa folha. E aqui no cantinho, ó, do lado direito, aparece aí um pequeno croquis em perspectiva, né, dessa folha A4 que foi dobrada. Então existe um processo, né, para fazer essa dobra. E essas margens e essas demarcações de margens ajudam a gente a dobrar, porque se a gente não fizer a marcação, fica difícil acertar todas essas medidas, né? Então a gente vai fazendo essas medidas com risquinho, né? Um pequeno risquinho aqui, mas seguindo essas orientações. Então vou pegar aqui, ó, a primeira é 185, então da direita para a esquerda, começando aqui na nossa legenda, né? Nós precisamos ter 185 milímetros, então vou ter 4 espaços aqui de 185. Então vamos lá no AutoCAD e eu vou fazer uma linhazinha de referência, né? Ó, com 185 milímetros, pronto. Daqui a aqui tá feito, né? Então sempre do final da folha para cá, 185 milímetros. E agora eu vou dar offset, né? Porque eu acho mais fácil dessa linha para cá, ó. Então eu tenho 4 espaços, né? Pronto, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo com 185 milímetros, né? Então vamos voltar lá para descobrir as outras. Agora eu tenho aqui 239 e depois 210. Então volto lá no CAD, offset de 239. Pronto. E o último eu posso medir, né? Para ver se deu 210. Ó, bateu perfeito, né? Então as demarcações de dobra eu fiz na parte de baixo, preciso replicar na parte de cima. O mais fácil aqui é usar o comando de espelhamento, o MI, né? Então MI Enter. E vou espelhar lá para a parte de cima, ó, também concluir. Agora vamos fazer as outras linhas aqui, né? As linhas da vertical. Então, altura 297. Por que 297? Porque é a altura da A4, né? Então, a altura da A4 final é 297. Então, eu tenho aqui duas, né, marcações de 297 e a última um pouquinho menor, que é 249. Então, vamos fazer. Mesmo procedimento, ó. Faço uma linhazinha de chamada com 297. Pronto, posso apagar. Posso usar o comando de offset ou de copy, não tem problema, né? Então, offset de 297 para cima. E a última tem que ficar com 247. Vamos ver? Bateu, ó, 247. Perfeito, né? Então, da direita também está marcado. Preciso fazer a marcação para o outro lado também. Então, a gente pode fazer o espelhamento, né? Para facilitar a nossa vida, ó. E essa linha eu vou acabar estendendo ela
para ficar mais fácil, ó. Pronto. Acabou? Não, ainda não. A gente tem mais marcações ainda. Vamos entender. Nós temos a marcação aqui, ó, uma bem ao meio aqui de 119,5. Então a gente pode também fazer essa demarcação. Eu deveria ter feito até depois, até antes, né? Acabei passando direto, mas a gente tem uma dobrazinha ainda aqui, um pouquinho fora desse padrão, e depois nós temos que dobrar a orelha da folha e eu vou explicar o porquê. Então, vamos fazer essa aqui, 119,5, né? Eu acabei esquecendo. Vamos fazer uma linhazinha, 119,5, pronto. Já vou usar aqui para cima também, tá feito, né? Perfeito. Vou medir, só para garantir, custa nada, 119,5, legal. E essa última, professor, essa orelha, para que ela serve? Então, essa orelha, ela vai aparecer nas folhas A1, A0, A1 e A3, tá? Então, aqui a gente consegue observar, ó, então até A2, A3 ela não vai aparecer, corrigindo, é até A2, né? Ela não aparece por quê? Porque a A3 e a A4, elas não vão ter uma dobra para trás, né? Ela já tem a altura de 297. Já as outras, ó, todas elas são maior do que 297. Portanto, vai ter uma parte aqui da folha que vai estar dobrada para trás. Então, precisa ter essa dobra. Mas ainda não entendi. Então, essa dobra, pessoal, ela serve para não atrapalhar depois o processo de arquivamento. Que aqui no cantinho, né, esquerdo, ó, nós temos a furação para fazer o arquivo. Se eu dobrar essa folha aqui e não considerar a orelha, o que vai acontecer? Depois que essa parte de cima estiver dobrada para trás, ela vai atrapalhar aqui no arquivamento. Porque eu vou furar, né? A gente fura isso aqui e aí vai ter um pedaço de papel atrás desses furos. Aí não vai dar certo o nosso arquivo. Então, precisa ter essa orelhinha. Essa orelhinha, ela vai ser dobrada para trás da folha e ela tem 105 milímetros. Então, vamos fazer essa marcação da orelha, né? Então, volto lá e faço também uma marcaçãozinha aqui de 105 milímetros, a última demarcação, pronto. Depois a gente vai fazer uma dobra, né, desse ponto até aqui, ó. Tá? Então, essa é a nossa orelha. Não precisa desenhar essa linha, obviamente, só para a gente compreender. Perfeito, né? Terminou? Acabou aí? Não, tem mais uma coisa ainda, né? Qual coisa? A demarcação aqui da furação. A furação, ela não vem aqui na NBR, porque a furação, ela pode variar um pouco, dependendo do arquivo e do padrão de arquivo que a gente vai trabalhar. Mas o mais comum, mais popular, é a furação de 80 milímetros, né? Que é padrão de 8 centímetros entre um furinho e o outro. Então, a gente centraliza esses furos e demarca ele no projeto também. Então, olha, eu vou centralizar ele primeiro. Fazer uma linha daqui a aqui, né? Vou usar o midpoint, ó. Pronto, peguei aqui o midpoint e vou criar uma linhazinha aqui, que eu posso encostar ou não, tá? Aí vai ficar ao critério de vocês. Eu vou encostar. E agora eu posso fazer uma linhazinha aqui de 80 milímetros, ó. E aí eu arrasto para cá. Então, 80 milímetros, padrão de furamento padrão de furo de 8 centímetros, né? E aqui eu faço uma pequena demarcação, que aí não precisa ser muito exato, né? Pronto. Aqui eu já deleto e tá feito a demarcação da nossa prancha, né? Essa margem, ela é padrão, nós precisamos também criar um layer específico para ela. Eu não vou criar aqui, mas o ideal é que ela tenha um layer específico e que depois nós criamos aqui também o carimbo, né? E que depois a gente possa fazer também um bloco dessa folha para ela sempre ficar fechadinha, né? Para não atrapalhar muito, principalmente no texto que a gente arrasta sem querer, tá bem? O que falta aqui depois é a construção só da nossa legenda aqui, ou do nosso carimbo. Essas informações do carimbo, elas são importantes, né? Essas informações jamais devem ultrapassar esse espaço aqui do canto. Então, ela tem que estar contida nessa área. Ela pode ser mais alta, um pouquinho, mais baixa, enfim, não importa muito, desde que esteja dentro dessa área específica. E por quê? Bom, porque depois,
Quando a folha estiver dobrada, a gente vai ver, na verdade, uma folha A4, e quando a gente pegar esse projeto na mão, é como se a gente estivesse pegando uma folha A4 na mão, e todas as orientações estariam já nessa primeira página, né? Ou seja, pelo menos nessa primeira visualização que a gente tem do projeto. Então, todas as informações, elas têm que estar presentes nessa areazinha aqui. Então, por isso que a gente não pode sair com o texto, né, fora dessa área, porque imagina, eu vou pegar um projeto, vou ler que projeto que é aquele, né, quais são essas informações, mas ela está dobrada, a folha está dobrada, eu não vou enxergar. Então, não pode passar desse espaço, tá? Agora, o que você vai colocar na legenda, isso não depende de norma, né? Depende muito mais do local onde você vai apresentar esse projeto do que norma, embora tenha algumas informações em norma que a gente pode colocar. Então aqui, só colocar o nome, RA completo, né, o semestre, o campus e o período já é suficiente, não precisa colocar muito mais que isso. Então vou colocar um texto aqui rápido, né? Mas aí cada um pode montar. Então nome completo, RA, curso, campus e período, né? Pronto, já é suficiente, né, para a gente identificar. Então aí coloca, né, um tamanho bacana de texto, encaixa, enfim, aí fica ao critério de vocês. Eu fiz a minha pranchinha aqui, ó. Eu já criei algumas informações, né, um pouquinho mais completas, né? Mas quais são essas informações completas, professor? Bom, geralmente na folha a gente vai ter a informação da quantidade de folhas do nosso projeto, ou de pranchas. Então, esse meu projeto está escrito assim, 1/1, né? Significa que esse projeto só tem uma folha. 1 de 1, não tem mais. Se eu tivesse 10 folhas, 1 de 10, ou seja, eu estou na primeira prancha de 10. Se eu fosse para a segunda prancha, estaria assim, 2/10. Estou na segunda prancha de 10. Então essa demarcação ela é importante, né? Quem fez o projeto é importante, o nome da pessoa. Escala, então a escala ela está indicada ou é uma escala geral para todos os projetos? Aí vai depender também do objetivo, né? Escala indicada significa quando eu coloco aqui no texto a informação, ó. Escala indicada, eu estou indicando em cada vista, né? Tem uma escala aqui específica. O que mais a gente pode colocar aqui? Bom, informações sobre revisão, tudo isso não é um padrão ABNT, mas são coisas que a gente acaba colocando, né? Então, esse projeto tem que mostrar a vida dele, o que eu fiz, né, no decorrer dessa vida desse projeto. Então, emissão inicial, eu iniciei de algum lugar. Se eu fiz alguma edição, alguma coisa, eu vou registrando aqui para ter um caminho, né, para as pessoas identificarem. E repare que eu mantive, né, esse espaço, olha, e essa altura de 297 eu não passei, né? Eu tracei uma linha aqui e coloquei. Veja que precisa ter uma organização, né, nesse carimbo para não ficar muito confuso. Então o texto sempre precisa estar bem alinhado, né? Vocês podem criar aí um logotipo, alguma coisa para quem quiser, obviamente, tá certo? Então essa etapa é a criação de folhas segundo a ABNT do nosso projeto. No próximo vídeo a gente vai aprender como a gente escalona, coloca viewport, faz o processo de escalonamento e depois a nossa impressão em PDF do nosso projeto.